tema que já há mais de ano tem ocupado grande espaço na mídia é o tema das chamadas fake news, que seriam os boatos, enfim, talvez uma nova nomenclatura para os boatos que sempre circularam em período político contra adversários, partidos e coligações. Esse tema, de certa maneira, foi objeto de estudo da minha dissertação de mestrado na USP. E lá, entendendo e analisando a propaganda eleitoral falsa, aquela que está na boca do próprio candidato, que é emitida pela própria campanha, a conclusão a que cheguei foi que ela tem uma influência muito menor sobre o eleitorado do que intuitivamente nós pensamos. Esses mecanismos nos mostram que o eleitor médio, ele liga muito pouco para aquilo que vem tarjado, que vem etiquetado como propaganda eleitoral. E, de certa maneira, há uma série de mecanismos na legislação eleitoral que permitem que os candidatos e os partidos façam um controle disso. Nós temos o direito de resposta eleitoral, há representações eleitorais que permitem com que isso seja tratado sem a necessidade de uma intervenção mais rígida da justiça eleitoral. A grande novidade que se tem no tema das fake news, de um lado, é a rápida disseminação dessas informações, tanto pelas redes sociais, mas principalmente pelos aplicativos de mensagens gratuitas, como o WhatsApp, o que faz com que esses boatos tenham uma velocidade de disseminação e uma amplitude de disseminação que os antigos panfletos falsos espalhados na madrugada não conseguiam ter. Mas principalmente me parece que o problema está que se retira dessa propaganda falsa o seu caráter de propaganda, a sua cara de propaganda e a etiqueta do candidato ou candidata que está emitindo essa propaganda. E se coloca um invólucro de matéria jornalística. Ao fazer isso, se aumenta demais a credibilidade daquele material. Se as pessoas, na média ou em sua grande maioria, não acreditam em propaganda eleitoral, elas dão maior crédito àquilo que se assemelha a uma matéria jornalística, ainda que elas não conheçam ou nunca tenham ouvido falar daquele suposto órgão de imprensa. Isso atua em conjunto com um viés cognitivo que todos nós temos, que é um viés de confirmação, pelo qual, olhando uma manchete de uma postagem, se a gente concorda com aquilo, a gente não se dá o trabalho de olhar a matéria inteira, tentar entender quais são as fontes, se aquilo tem credibilidade, e automaticamente a gente dissemina aquele material para frente. Então, as fake news exploram essa característica que é inata de todos nós, contra a qual é muito difícil lutar. Vale-se dessa credibilidade maior que essa fantasia de matéria jornalística tem para tentar obter uma influência maior sobre o eleitorado. E nessa medida me parece que ela merece uma atenção maior da justiça eleitoral do que aquela mentira dita na própria propaganda eleitoral, que o eleitor, sendo exposta à mentira, tem a capacidade de reprovar o candidato ou candidata que tenha se valido da mentira. Se eu não sei quem emitiu aquela matéria falsa, eu não tenho como jogar o bumerangue de volta para aquela pessoa. A Justiça Eleitoral, durante a gestão do TSE, do ministro Fux, que já terminou a sua gestão em agosto, retornou ao Supremo Tribunal Federal, tomou isso como uma das suas prioridades. Foi criado um grupo de trabalho envolvendo uma série de instituições de investigação, tanto o Exército, a Polícia Federal, a ABIN, para tentar dar uma agilidade maior à localização dos focos dessa disseminação. Eu tenho dito recentemente que, por conta desse cobertor curto da Justiça Eleitoral, não me parece ser o caso de dar uma atenção demasiada para aquela mentira espalhada no varejo. Aquela tia que manda mensagem no grupo do WhatsApp da família. Isso não é foco da Justiça Eleitoral. O problema é a disseminação profissional disso por grandes mecanismos. Há hoje tecnologia suficiente e baratas, chamadas chipeiras, pelas quais com um computador e uma chipeira com 2.000, 3.000, 4.000 chips de celular é possível, tendo um banco de dados muitas vezes obtido ilegalmente, encaminhar 10, 12, 15 milhões de mensagens do WhatsApp por dia a um custo muito baixo. A grande tarefa da Justiça Eleitoral vai ser encontrar essas verdadeiras fazendas de fake news para tentar evitar que haja uma influência indevida na formação da vontade do eleitor.
Uma questão que se coloca diz respeito a se a tentativa de combater as fake news pode levar a uma censura da opinião do eleitorado, dos cidadãos e cidadãs na sua manifestação legítima no período eleitoral. Eu tenho essa preocupação. Eu acho que toda vez que o Estado cria alguma restrição sobre o que pode e o que não pode ser dito, não o como pode ser dito, não uma restrição de forma, mas uma restrição de conteúdo do que pode ser dito, nós vivenciamos um efeito que é denominado pela doutrina internacional de chilling effect, um efeito de esfriamento público do debate. As pessoas não têm exata noção de até onde elas podem ir. Elas apenas recebem a informação de que há uma limitação do que pode ser dito. E, portanto, por uma restrição autoimposta, uma autocensura, as pessoas, na média, não querem violar a lei, não querem sofrer os efeitos da lei, as sanções, as penas da lei. Elas deixam de veicular informações com receio de que venham a sofrer essa sanção. Como a linha de até onde se pode ir é tênue, é esfumaçada, não é algo absolutamente objetivo, muitas vezes as pessoas param antes do ponto até onde poderiam chegar. Para visualizar o que eu estou querendo dizer, imagina um radar fotográfico de velocidade, que tem lá indicado de forma aritmética que o limite é 50 km por hora. A maior parte das pessoas não passa a exatos 50 km por hora. Passa 40, passa 30, com receio de sofrer uma multa. Esse gap, essa diferença de até onde se poderia ir e onde se parou, do ponto de vista do meu exemplo, vai significar só um congestionamento maior. Mas do ponto de vista da liberdade de circulação de informação, vai significar uma vasta quantidade de informação que poderia ter circulado no período eleitoral e deixou de circular pelo receio que as pessoas têm de incorrer nas sanções previstas na legislação. É praticamente incomensurável esse fenômeno, já que não se tem propriamente como medir o que as pessoas deixaram de dizer, mas intuitivamente perceptível que esse fenômeno existe. Além disso, na prática, é muito possível que em casos concretos, cidadãos bem intencionados tenham divulgado informações que ao final se mostrem falsas e que venham a sofrer uma restrição nessa atividade. Eu não acredito que a gente possa falar propriamente em censura, na medida que a censura impõe uma proibição ex ante, uma proibição anterior à veiculação, mas sim de um apenamento decorrente da violação de uma lei. Há, querendo ou não, uma regra que permite a existência do Estado de Direito, não só no Brasil, mas no mundo que adota esse modelo de organização, pelo qual as pessoas não podem se escusar de cumprir a lei por não a conhecer. Portanto, é proibida a disseminação por lei de notícias falsas sobre candidatos, partidos e coligações. Isso, feito na internet, atrai a aplicação de uma multa e, portanto, aquela pessoa que recebe no WhatsApp, recebe no Facebook uma notícia falsa e repercute, compartilha aquilo, está cometendo também esse ato ilícito e pode sofrer a sanção independentemente dela dizer, que não foi ela quem produziu aquele material, que ela só está replicando, ou dois, que ela não sabia que existia essa lei. Assim funciona o direito, sem o que seria absolutamente previsível que todas as pessoas dissessem não conhecer a lei e seria impossível fazer qualquer tipo de controle social por meio do direito.